Quando iniciamos a nossa pesquisa familiar e vamos retirando certidões, buscando informações, temos que tomar cuidado para não se precipitar e cometer alguns erros. E entender que fontes diferentes contribuem para a pesquisa. Os documentos, o que está na documentação é importante, mas os relatos das pessoas também. Então eu vou contar um exemplo rápido, eu não vou citar nomes, talvez para não incomodar alguma pessoa envolvida, mas vamos lá. O meu bisavô, o pai da minha avó paterna, ele se casou 3 vezes e eu consegui as certidões dos 3 casamentos. Bom, então como mencionado, o meu bisavô, pai da minha avó paterna, ele foi casado 3 vezes. O primeiro casamento civil, né, dele foi com a minha bisavó biológica, e eu consegui todas as certidões. E certidão de óbito dele, por exemplo, na certidão de óbito dele não consta apenas o nome de um filho, não consta nem da minha avó, que já era falecida, mas aí tem informações, né, que foi casado em 3 núpcias, enfim. E a certidão com maior número de informações é a certidão de segundo casamento dele. Ambos eram viúvos e tem as informações. E nessa certidão informa, né, que na época ele havia sido casado apenas uma vez, casado em primeiras núpcias, e como dizem, desse consórcio gerou 2 filhos. Que um era minha avó e o irmão mais velho dela. Só que os relatos que eu tenho, relatos do meu pai, dos meus tios inclusive, mencionavam um outro irmão da minha avó que não encontrava em certidão nenhuma. Eu até comecei a criar uma série de suposições do que poderia ser o motivo e nenhuma delas se concretizou. Até que eu consegui, através de notas de falecimento de uma cidade próxima aqui a Ribeirão Preto, né, por relatos das pessoas, informações, eu acreditei que ele poderia estar nessa cidade e consegui, através da nota de falecimento de um jornal local, as informações sobre ele. Então por isso que é importante você não se limitar apenas às certidões, e até mesmo os relatos podem ser complementados com outras informações. E aí, nesse momento, eu concluí que, na verdade, de fato, ele era filho do meu bisavô, mas ele era apenas meio-irmão da minha avó. Ele era filho do meu bisavô de um outro relacionamento do qual ele não foi casado. Então, e aí eu concluí o seguinte: nas certidões, e eu estou resumindo, né, mas nas certidões não dizia que ele tinha apenas 2 filhos, dizia que das suas primeiras núpcias haviam gerado 2 filhos. Então, quer dizer, você, pelo óbvio, você deduz, não, então ele teve apenas 2 filhos. Mas havia esse terceiro filho que não estava relatado em certidão nenhuma. É claro que eu estou falando de certidões muito antigas. Provavelmente certidões de óbito que você tira agora, 2020, 2021, né? Ou se você estiver vendo esse vídeo em 2025, essas certidões atuais, elas tendem a ter um número mais preciso de informações, ou pelo menos com maior parte das pessoas, né? Porque é claro que você pode ter filho aí, ou que não assumiu, ou que, enfim, que não há informações necessárias ou suficientes para se colocar aí na certidão de óbito. Porque é importante, certidão de óbito, ela não é a pessoa que está declarando, é alguém que declara por ela. E principalmente antigamente não era nem pessoas da família. É um número raro de casos em que eram pessoas da família, né? Pelo menos dos exemplos que eu tive, assim, das informações que eu colhi, né? Das certidões que eu peguei, são raros os casos de pessoas da família. Geralmente é alguém que ia por eles. Então você pode cometer o erro de pressupor coisas. Por isso que é importante tanto os relatos da família como você fazer uma investigação, você analisar. Eu já encontrei informações, por exemplo, que esse meu bisavô tinha um irmão que ninguém nunca tinha falado dele, através
da certidão de óbito do pai deles, porque ele foi o declarante. Eu falei, mas quem que foi essa pessoa? E aí eu comecei a pesquisar. Então, às vezes, a gente precisa ir além, dar passos além, e você tem alguns métodos, né? E aí eu já fiz vídeo falando disso. Nota de falecimento é um dele. Você, de repente, buscar no cemitério, né, quem está sepultado junto, pode ser um modo de se informar. Então você tem aí, você cria aí mecanismos para aumentar assim diminuir o risco de erro, aumentar o número de informações. Então é isso, olha que você veja que a informação desse meio-irmão da minha avó, ela está omitida. E aí a gente pressupõe pela lógica que é apenas 2 filhos. No caso, ele teve 3 filhos, né? Então é uma dica aí para você. Então busque o maior número de elementos possíveis quando está fazendo a sua pesquisa e colhendo informações sobre a sua família.